Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que fala aqui a Bíblia aqui no livro de Tessalonicenses, no livro de Tessalonicenses. E o título diz assim, capítulo 3, versículo 13: A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Bem, nós temos gravado nossos vídeos nesses dias, né, e temos abordado o tema que fala sobre a volta de Jesus. Porque este é um tema, é uma pauta em que a Igreja de Jesus, aqueles que são servos de Jesus, deveriam ter nos lábios constantemente. Porque cabe a nós anunciar, alertar as pessoas sobre o que está para acontecer, sobre o que vai acontecer. Porque, na verdade, Jesus voltará. E Jesus, ele veio a esse mundo, a razão dele ter vindo nesse mundo, o Filho de Deus ter vindo nesse mundo, ter se tornado um ser humano, foi para livrar o pecador do seu pecado. Foi para que os homens pudessem ser livres dos seus pecados. Porque o pecado afastou o homem de Deus. Mas Jesus, através do seu sangue derramado na cruz, ele fez esse sacrifício para nos aproximar do Deus Pai. Tanto que na oração do Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou, ele nos ensinou a nos chegarmos a Deus como Pai. Qual oração que você possa ter visto de profetas, sacerdotes, no Antigo Testamento, eles se referiam a Deus como Pai? Mas o Senhor Jesus nos abriu essa porta para que nós pudéssemos nos aproximar e reconhecer Deus como Pai, e Deus nos reconhece como filhos quando nós passamos a aceitar, quando nós aceitamos seu Filho amado como Salvador. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma coisa interessante que nós vemos aqui nessa mensagem, que não se refere àqueles que morreram em Cristo Jesus, não se refere aqui, o apóstolo aqui não se refere aqui a eles como quem morreu, mas sim como quem dorme. Como quem dorme. Tá certo? Qual é a diferença da pessoa que dorme para a pessoa que morre? A pessoa que dorme, ela vai acordar. E a pessoa que morreu? Quem morreu? Tá morto, acabou. Mas a pessoa que dorme, em algum momento ela vai ser despertada. E as pessoas que morreram em Cristo Jesus, no dia do arrebatamento da igreja, porque isso vai acontecer, e nós já vemos os sinais de que isso está para acontecer, vários
terremotos acontecendo em vários lugares, rumores de guerra. Como diz Timóteo, capítulo 3, ele diz que nos últimos dias os homens se tornariam, jactanciosos, se tornariam egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha só que diz aqui, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Não é tudo isso que nós temos visto em volta de nós? Não é tudo isso? Lá em Pedro, em 1 Pedro diz, se eu não me engano, que nos últimos dias aconteceria coisas espantosas. Fala lá de coisas espantosas iria acontecer. E nós não temos visto coisas espantosas acontecendo pelo mundo. E hoje ficou até mais fácil de nós tomarmos conhecimento por causa de quê? Por causa da internet. O que acontece lá do outro lado do mundo, a internet, as redes sociais mostram aqui, claro, que existe muitos fake news, muitas mentiras. Mas esse é o retrato do mundo, porque o pai desse mundo é o rei da mentira, que é Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir, e é isso que ele tem feito com muitas almas. E é isso que ele quer fazer com aqueles que não estão sob a proteção, sob a guarda de Deus. Porque Satanás, ele sabe, meu amigo, que aquele que morre em Cristo Jesus não morre, ele dorme. Ele dorme. E o que o diabo quer fazer conosco, que somos de Jesus, a pessoa que pratica essa palavra, a pessoa que vive essa palavra, o trabalho dele não é matar a gente. O que ele quer matar nós é espiritualmente falando, tirando as pessoas da presença de Deus, tirando as pessoas do propósito de Deus, criando essa onda que nós temos visto aí de crente, cristão e evangélico, tudo mornos. Uma porção de crentes, cristão e evangélico mornos, que carrega esse título, mas não são fervorosos. Muitos não falam disso que nós estamos falando aqui para o seu amigo de trabalho, para o seu amigo de faculdade, não dão testemunho dentro da sua casa, na rua onde mora. Vivem uma vida totalmente fora dos padrões de quem serve Jesus. De quem serve Jesus. Porque quem serve Jesus manifesta frutos de arrependimento e traz para dentro de si o reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus dentro de nós? É o Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós trazemos o reino de Deus. Porque no reino de Deus, o que tem no reino de Deus? É exatamente o que diz os frutos do Espírito Santo, que é a paz. Um dia nós iremos para o reino dos céus, e lá nós vamos ter paz, alegria, lá nós vamos ter a mansidão, nós vamos ter tudo lá, vamos viver sob a longanimidade de Deus, sob a sua benignidade. Esse mundo aqui que nós vivemos, ele não vai ter continuidade. Não pense, você que está aí trabalhando pelo pão que perece, que está aí vivendo uma vida de avareza, eu tenho que ter, e quer curtir, tirar onda. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, e não falo isso aqui para poder ironizar, para poder desrespeitar, é com muito temor e com muito respeito às famílias que tiveram suas perdas, que eu falo para você. Quantas pessoas que estão sendo tiradas debaixo daquela lama, lá naquela cidade, que tinham sonhos. Alguns estavam pensando em casar, outros pensando em ter isso, ter aquilo, e a lama levou. Quem esperava aquilo? Alguém saiu de casa dizendo assim, hoje eu vou morrer pela lama.
foi passado um papelzinho para o pessoal dizendo assim, olha, eu quero que todo mundo vá para certo galpão, fique ali, porque hoje vai descer uma barreira de lama e vai levar todo mundo. Ninguém esperava. Assim como a morte vem sem que nós não esperamos, assim vai ser a volta de Jesus. Então eu convido você a entregar-se para Jesus, a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. Buscar uma igreja. Buscar uma igreja, por exemplo, eu frequento a minha igreja cristã Nova Vida de Nova Iguaçu. Eu faço parte ali da igreja cristã Nova Vida de Nova Iguaçu. Tem cultos maravilhosos. Cultos maravilhosos. Eu não sei em qual igreja que você pretende ir, mas procure um lugar aonde você vai ter essa palavra aqui em evidência. Porque Jesus não veio a esse mundo somente para curar, libertar, prosperar. A prioridade dele é salvar a sua alma. Porque para onde nós vamos, os nossos corpos não vai ter câncer mais, não vai ter mais úlcera, nós não vamos ter mais problemas de desemprego, de dívida, nós não vamos ter mais problemas matrimoniais, sentimentais, nós vamos viver num paraíso, meu amigo e minha amiga. Acabou. Por isso que muitas das vezes nós pagamos o preço, nós pagamos o preço aqui, porque o diabo tem ódio de nós que somos cristãos, de nós que somos servos de Jesus, que somos praticantes da palavra dele. Tá certo? Então, um dia, os mortos em Cristo ressuscitarão e se juntarão a nós vivos, e num abrir e piscar de olhos nossos corpos passarão a ser corpos celestiais e iremos subir para junto do nosso Senhor Jesus, que um dia também ressuscitou dentre os mortos, e iremos morar para sempre com Ele, eternamente com Ele. E eu espero esse dia ansiosamente, porque esse mundo aí, que nós vivemos aí, não vai ficar pedra sobre pedra. O fogo abrasador vai tornar tudo isso em cinzas. Tá certo? Deus abençoe a todos. Um abraço.